Se você quiser uma resposta de um caso misterioso, talvez eu possa te dar alguma. E hoje a gente vai falar do caso Priscila Delgado, o caso de uma moça, se eu não me engano, ela era modelo, que desencarnou aí em 2020, depois de uma situação que aconteceu. Ela estava, com o namorado dela na época, eles moravam juntos, e ao que tudo indica, ela efetuou disparos contra ele e tirou a própria vida. Isso foi o que foi concluído pelas autoridades. O caso, se eu não me engano, foi arquivado, porém ainda rondam muitas dúvidas aí a respeito disso, muita especulação. Então é importante deixar claro que é muito em cima disso, tá? Foi comprovada a inocência do moço, porque muitas pessoas acreditavam na época em que tudo aconteceu que ele teria feito alguma coisa, ou que ele teria provocado alguma coisa, até mesmo, de repente, contra ele, efetuado os disparos contra ele, foram 6, e tirado a vida dela, efetuado também um disparo contra ela. Foi provado que não, mais uma vez, pela forma que tudo aconteceu, perícia e tudo mais, porém, não só na época, quanto até mesmo até hoje, tem pessoas que têm dúvida de acordo com como tudo aconteceu. Principalmente o mecanismo de toda a situação. A moça está sem vida, não pode falar a versão dela, e ele deu a versão dele, que é o que se põe em dúvida, Muitas pessoas não acreditam muito como foi, todo o mecanismo da situação. Então, o que muito se coloca em dúvida até hoje é se realmente foi ela que tirou a própria vida, e se, principalmente, como que foi o mecanismo disso tudo, como que a situação realmente começou. O motivo foi ciúme, o que tudo indica, pelo que dizem, pela versão dele e pelos fatos, pelas provas que foram encontradas a respeito disso. Parece que ela viu mensagens de ex-namorada com ele e teria ficado com ciúme, enfim. Tudo isso a gente vai ver, Se realmente ela era surtada, como dizem, que ela era maluca, com ciúme e tudo mais. Enfim, tomava remédio controlado, tudo isso. Eu acho que não tem muito como a gente saber de fato o que aconteceu sem ser através das cartas, Como eu sempre falo, a gente não consegue dar todas as respostas, mas o contexto, vocês podem ter certeza que as cartas, elas mostram a verdade, As cartas não mentem. Então isso a gente vai tentar descobrir, entender através das cartas como realmente tudo isso aconteceu, o que estava no coração dessa moça, E o aspecto de todo o cenário dessa situação, Como que essa fatalidade acabou acontecendo. Se você não sabe como funciona o canal, é assim, a gente traz casos ou que não tiveram solução, ou misteriosos, e a gente tenta entender através das cartas do baralho cigano. Já tem bastante vídeo aqui no canal, então dá uma olhadinha, Quem sabe não tem um assunto, um tema que você tem interesse em saber, e aí você já tira, essa dúvida. Então já se inscreve no canal, dá o like já no início do vídeo também, que é muito importante, ativa o sininho de notificação, que a YouTube vai te avisar sempre que eu postar vídeo novo. Sempre, nem sempre, mas se ele não avisar, eu aviso na rede social que eu deixo na tela pra vocês. Tem também aqui embaixo um link com todas as minhas redes sociais e o meu site, se vocês quiserem consulta particular. Lá vocês vão ter acesso a todos os tipos de consultas e valores. Qualquer dúvida é só entrar em contato no número que eu deixo aqui na tela também. E vamos começar o nosso caso de hoje. Antes de mais nada, eu já quero, esclarecer aqui pra vocês muitas mudanças, Mas já pedi pra vocês não se apegarem, tá? Vocês veem aí que eu mudo, sempre mudando ou o cenário ou alguma coisa, então não se apegar, tá? Já falei que eu tenho espírito alma cigana e mudanças são inevitáveis na minha vida, então sempre, praticamente aí, todo ano a gente tem mudança nesse canal. Então não se apegar muito a isso, tá bom? Resolvi a questão do microfone, consegui trazer ele de volta. O que eu expliquei pra vocês é que eu acabei trocando a câmera, A câmera que eu usava antes não é a mesma que eu uso hoje, e esse microfone não pegava na câmera nova, A câmera não aceitava ele. Então, precisei dar um jeitinho pra conseguir trazer ele de volta, por isso que vocês repararam que o áudio estava muito ruim no último vídeo, nos últimos vídeos, Mas agora eu acho que já está melhor, a gente já vai voltar ao normal no que diz respeito a isso. Então vamos pro caso. Como eu falo pra vocês, eu não posso trazer todos os detalhes do caso aqui,
mas eu sempre dou uma resumida aqui para vocês em como que aconteceu toda essa situação. Primeiramente, né, Priscila tinha 27 anos na época, o caso aconteceu no dia 20 de maio de 2020. Eles começaram a namorar, se eu não me engano, no período da pandemia, né, em que tudo isso aconteceu. Eles decidiram morar junto, né, ela meio que colocou isso pra ele, que só iria, né, porque eles moravam em cidades diferentes, ela falou que só iria pra cidade dele ou pra próximo dele se eles se casassem, né, por isso eles estavam vivendo juntos. Eu não sei até mesmo se chegaram a noivar, por exemplo, né, mas bem esse cenário. E, enfim, era tudo ainda muito recente. As pessoas dizem, e ele diz, que ela era muito ciumenta, pedia para ele excluir pessoas, principalmente mulheres, né, da rede social dele, fez ela excluir bastante pessoas da rede social, ficava, né, vigiando o tempo inteiro. Parece também que ela tomava remédios controlados, eu não sei se ela tinha algum transtorno no que diz respeito a isso, ou, por exemplo, né, ansiedade, depressão, enfim, mas parece que ela fazia uso de medicamentos. E na noite anterior em que tudo aconteceu, eles haviam brigado, né, por um motivo aí de ciúme, em que ela viu aí uma troca de mensagens dele com uma ex-namorada. Ninguém gosta disso, né, mas segundo ele, tinha sido antes dela, né, antes deles começarem a se relacionar, então ela viu mensagens antigas e mesmo assim surtou. Isso é algo também que, né, como que a gente vai saber? Daí ele ficou um pouco preocupado pelo comportamento dela, parece que ele até falou com uma amiga dele, em que ele estava muito preocupado com isso, né, principalmente porque na casa dele tinha bastante desses objetos, né, que ela usou para efetuar disparos contra ele. Porque ele era delegado, né? Ele é delegado, então tinha bastante. Parece que ele também era instrutor, né? De tiro. E ao que tudo indica, ele também estava ensinando ela a utilizar, né? Pelo menos até mesmo tem algumas fotos deles segurando, né? Esses objetos, enfim. Então ele se demonstrava bastante preocupado. A amiga até mesmo falou para ele que era para ele tomar cuidado, que era para de repente ele dormir em outro lugar, ou trancar a porta e tudo mais. Dorme, passa a noite tudo tranquilo, parece que ele dormiu num quarto, ela em outro lugar. E de manhã, né, quando ele saiu e tal, parece que ela tava tomando café. Ele achou que tava tudo bem, que ela tava lá tranquila tomando seu café. E ele entra pro banheiro pra tomar banho. No momento que ele sai, ele dá de cara com ela ali, segurando, né, esse objeto. E efetua disparos contra ele. Eu não sei se isso foi do nada, se rolou do nada no sentido de repente ter rolado algum da pessoa falar alguma coisa, questionar alguma coisa, ou se simplesmente olhou para ele e efetuou o disparo. Mas é isso, né, que ele conta. Parece que foram efetuados aí 6 disparos, né, contra ele. Parece que ele até tentou se defender, né, e foi na mão dele. Eu acho que ele até perdeu um dedo, né, não sei, eu acredito que foi um, por esse movimento de defesa. Então isso é algo que ficou um pouco assim, não tem muita dúvida a respeito disso, que ela efetuou esses disparos contra ele. Até porque na perícia deu, né, vestígio de pólvora na mão dela e tudo mais. Enfim, toda a investigação mostrou isso. Mas parece que o que não foi feito foi, por exemplo, um exame, por tudo que eu vi, se nele tinha esses vestígios ou coisa assim, né? Aí tem pessoas que dizem, mas se ele tivesse pego, até porque ele estava machucado, teria mancha, né, de sangue na arma. Então, sabe, tudo levando a isso. Mas, de toda forma, houve esse questionamento. Se, tudo bem, ela efetuou os disparos contra ele, mas quem será que tirou a vida dela? Foi ela mesma? Parece que o disparo que foi contra ela, no caso, foi no peito. E o que ele diz a respeito disso, se ele chegou a ver ela efetuando o disparo contra ela mesma,
se nessa hora ele já estava desacordado, pois parece que ele ficou um tempo desacordado, por volta de uns 5 minutos, e ele conseguiu até mesmo ir lá tirar a munição. Ele conseguiu tirar a munição. E aí também é outra coisa, né? Se ele tirou a munição, deveria ter vestígio dele nesse objeto. Mas enfim, esse é um ponto que agora eu refleti aqui. E depois ele foi chamar ajuda. Ele parece que ligou para as autoridades, ele mesmo, e conseguiu chamar ajuda e ficou um tempo, né, internado, recuperação e tudo mais, e sobreviveu, tudo certo. O que eu falei, né, apenas, eu acredito que ele perdeu um dedo, mas pela quantidade de disparo que teve, realmente, né, foi bastante sorte, nenhum foi fatal. E a justificativa foi justamente essa, que ela não tinha habilidade, né? Ainda bem, mas as pessoas suspeitam até mesmo disso, de não ter 6 disparos, né? Não ter nenhum sido fatal, né? Nenhum disparo ter tirado a vida dele. E também, o que levanta dúvida nas pessoas, eu tiro justamente também por vocês, né? Me pedindo para fazer esse caso já praticamente desde o início do canal, que até mesmo foi um pouco recente, né? Quando eu comecei a fazer vídeo aqui, esse caso ainda estava muito em alta. Então, eu sei das dúvidas de vocês a respeito disso. E até mesmo a questão, tipo, um relacionamento de tão pouco tempo, mensagem antiga com o ex foi o suficiente para ela ter esse surto a ponto de querer tirar a vida dele e tirar a própria vida, sabe? Aí tem pessoas que dizem, mas mesmo que foi ele, foi legítima defesa. A gente pode entender como isso mesmo, né? Principalmente, você tá ali, uma pessoa, né? Efetuou 6 disparos contra você, se você tiver uma oportunidade de se defender. Mas, enfim, não é isso que ele coloca que foi ela no caso. Bom, é isso no que diz respeito a todo o contexto da situação. Não tem nada muito mais de informação importante a respeito disso, fora que as pessoas, não só as pessoas, né, quanto até mesmo o advogado dela, da família, né, se eu não me engano, contratado pela família dela, levantaram diversas questões, diversas pontas soltas. Então é algo que é questionado, tá, gente? Eu tô falando porque não sou eu que tô vindo aqui colocar nada em dúvida. É uma questão que realmente as pessoas falam até hoje, por mais que tenha sido concluído que ele é inocente nisso, tá bom? Vamos compreender primeiro aqui o cenário da situação que realmente aconteceu naquele dia, tá? Independente de qualquer coisa, qual é o cenário que realmente aconteceu, tá? Vamos lá. Vamos tentar entender o que realmente aconteceu naquele dia, entre eles, que levou ao desencarne de Priscila. E, gente, outra coisa também que eu quero ver a respeito desse caso é o espiritual, né? Não só como ela está no plano espiritual, eu tô falando isso porque, enfim, já senti, né? E tem coisa aí também, sabe? Vamos lá, primeiro aqui. O que realmente aconteceu? Até eu acostumar com esse microfone aqui de novo. Vocês verem
algo estranho aí é o espiritual mesmo, tá, gente? Que eu tô aqui atenta e vigilante. Negócio. Tem algum exame que foi feito? Será que foi falado sobre isso? Dela ter ingerido não só, né, a respeito do remédio, mas alguma substância? Bebida, por exemplo, de ter álcool, né, no sangue dela? Ou se realmente foi apenas remédio, porque eu vejo sim algo meio que também, sabe, da pessoa não estando em pleno juízo, né? Me mostra muito esse cenário mesmo, assim, dela um pouco fora de si, não necessariamente no ato, mas um pouco fora de si no que diz respeito à sua consciência no momento daquilo. Ah, Jéssica, mas você está justificando? Não estou justificando, mas querendo ou não, é uma motivação. Vamos lembrar aí da diferença de motivação e justificativa, tá? Mas ao mesmo tempo, gente, de fato tem coisa que não acho que seja bem assim, sabe? No mínimo, tem coisa que está mal respondida de uma forma ou de outra, ou pelo menos não foi nem trazido à luz, né? Realmente, ela pode ter sido o fator principal nisso tudo. Eu vejo sim um cenário de ela fazendo. Eu não vejo que pode ter sido ele quem puxou o gatilho. E até mesmo eu cheguei a cogitar a possibilidade assim, tudo bem, ele pode não ter efetuado o disparo, de acordo com o que eu fui vendo. Pode não ter efetuado o disparo, mas será que depois, de alguma forma... Gente, existem várias formas depois de acabar com o sofrimento de alguém, vamos dizer assim, né, pra ficar claro. Eu tô derretendo, muito calor. De ter terminado de tirar a vida dela. Pode ser que apenas com um disparo ela não tivesse perdido a vida. Eu cogitei essa possibilidade. Mas ainda assim não é isso. Por quê? Eu vejo um cenário, sim, provavelmente, porque eu não vejo ele com as próprias mãos fazendo. Então acredito que tenha sido ela. Ao mesmo tempo eu não vejo 100% ela. No que diz respeito a foi ela quem puxou o gatilho, quem escolheu fazer isso de livre e espontânea vontade. Então até cogitei essa possibilidade. Bom, ela pode ter puxado o gatilho, mas não foi suficiente para ela perder a vida. Daí ele entrou nessa situação de alguma outra forma. Mas não, eu não vejo isso. Só que de alguma outra forma isso pode ter acontecido. E existem várias outras formas disso ser induzido, vamos dizer assim. Mas o ponto é, eu espero que não seja um cenário em que ele provocou isso de uma forma ou de outra, tá? Que existem várias maneiras de se induzir alguém a fazer isso. Primeira coisa, porque assim,
pontos a serem levantados, tá, gente? Assim, suposições. Ele, sendo uma pessoa da área, conhecedor de lei e tudo mais, membros da situação, sabendo como tudo funciona, como se iria analisar essa situação e tudo mais, né? Então, assim, gente, o ponto que eu quero levantar é: não vejo ele apertando, puxando o gatilho, ele fazendo isso com as próprias mãos. Mas eu também não vejo um cenário de que foi ela sozinha por livre e espontânea vontade. Só isso que eu posso dizer, tá? É isso. Porque, de fato, tem coisa a mais aí nessa situação, que eu acredito que ele pode não ter trazido à tona, pode não ter pontuado, enfim, eu acredito que a motivação pode ter sido essa mesma. Vejo sem ciúme, me fala de desconfiança, de um cenário em que ela pode ter se sentido traída, tá? Vejo um cenário de traição. Ah, ele traiu ou não? Outros 500. Foi essa forma que ela se sentiu, tá? Com relação a isso, vocês sabem que eu não levanto pautas a respeito desse sentido, né? Nesse cenário, até porque, enfim, ela não tá aí pra dizer, pra se defender, e ele, obviamente, vai defender o lado dele. Então, fica complicado eu afirmar, mas eu vejo um cenário dela se sentindo traída. Claramente, isso sim sendo fator motivador para isso, tá? Ela se sentindo traída, enganada, enfim, e várias motivações em cima disso, porque eu não vejo só sendo coisa da cabeça dela. Que é muito fácil também falar que a pessoa, quem quer que seja, tá, gente? Não apenas sendo mulher, enfim. Vocês sabem a minha visão a respeito dessa situação. Mas uma coisa é a pessoa ser surtada no que diz respeito a isso, de inventar coisa onde não tem. E outra coisa é ela ter motivos para isso. E eu vejo alguns. Eu não sei se pelo fato, né? Eu acredito que ele sempre foi um pouco conhecido. Eu não conhecia ele antes desse caso. Não sei se ele era famoso, pelo menos na internet, ou no que diz respeito ao trabalho dele. Realmente não sei. Mas, provavelmente, principalmente, por ele ter uma certa relevância ou influência, ela tinha alguns motivos para se sentir incomodada no que diz respeito a algumas situações. E eu não sei se foi realmente só essa situação dessa mensagem que ela viu a respeito da ex. Não justifica, mas é de fato uma motivação. O que leva uma pessoa realmente a fazer isso. Eu só acredito que vai muito além, tá? Isso é muito um processo de um relacionamento, de uma situação em que a pessoa vai acumulando diversas coisas e vai sendo, o seu pior lado vai sendo despertado naquela situação. E vira uma bola de neve e o pior acaba acontecendo, e era uma tragédia anunciada, tá, gente? Era porque ela já era assim, né? Ela já era ciumenta, muito provavelmente. Situações já aconteceram. Acredito que diversas brigas já devem ter acontecido, tá? No que diz respeito a isso. Então também, não só ela deveria cortar, né? Já que não fazia bem a ela, quanto ele. Que tem coisa que pode ser evitado, né? Quando a gente... O menor sinal de problema a gente deve de fato evitar e encerrar antes que o pior aconteça. Tô falando que ela agiu de cabeça quente? Não, porque teve tempo dela esfriar, né? Dormiu, a raiva teve bastante tempo de ter passado. Se fosse na hora, ali no momento em que discutiu, beleza. Mas eu não vejo uma impulsividade nesse sentido, né? Só que realmente eu não vejo ela nas suas faculdades normais, vamos dizer assim.
Tanto que eu falei, né? Perguntei se ela não tinha bebido e tudo mais. Se ela estava tomando remédio de fato. Se ela não tomou doses a mais, porque eu vejo algo, sabe, não estando realmente normal no que diz respeito à cabeça dela. Mas não vejo um surto temporário, no sentido que eu falei pra vocês. Brigamos aqui, tô estressada e bum, aconteceu. Não. Até mesmo algo que já ia se nutrindo com o tempo e sendo suficiente para que ela tomasse essa atitude. De toda forma, gente, de fato, a principal coisa aqui, né, que a gente poderia ver a respeito disso, a principal dúvida das pessoas, eu não vejo ele fazendo isso contra ele mesmo, não vejo que ele efetuou os disparos contra ele, por mais que isso já estivesse claro, é importante ressaltar, porque tem gente que ainda duvida, tá? Mas é isso, muitas vezes eu trago aqui para esclarecer, né, para reafirmar o que já se sabe, principalmente quando pessoas ainda têm dúvida a respeito disso, quanto até mesmo para trazer coisas a mais. Mas nesses casos, assim, principalmente quando já é solucionado, a gente vem para confirmar algumas coisas. É para dizer, não, isso realmente aconteceu. E eu vejo isso, eu vejo que não foi ele que efetuou os disparos contra ele e nem contra ela. Tá? Só que tem coisas aí que realmente vai muito além. E que tem coisas que eu preciso também ter cuidado, né, com a forma que eu falo. Mas eu vejo uma manipulação dele em alguns sentidos, tá? Mostra isso claramente. Acredito que por conta do trabalho, de repente influências, obviamente ele vai tentar montar ali o cenário que melhor vai resultar para ele, né? Que vai dar melhor resultado, que vai colocar de repente ele numa posição boa. E até mesmo acredito que isso, por pior que tenha sido, né, trazendo alguma notoriedade para ele de uma forma ou de outra também. Agora, deixa eu ver, né, no que diz respeito ao que eu falei para vocês. O espiritual, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver como ela está no plano espiritual e a relação deles, né? Relação deles espiritualmente falando. Espiritualmente, como ela está, como Priscila Delgado está no plano espiritual. O Delgado, né? Desculpa, gente, aqui. Já falei. Quando é espiritual e muito forte, assim, eu começo a me dar coisa. Ai. Tem outra coisa. Espiritualmente, também esse moço, ele vai pagar exatamente o que diz respeito à parcela de culpa dele nessa situação. Principalmente, não só no meandro da situação, porque a gente deve assumir a nossa parcela de culpa naquela situação. Não é só ela que está errada, que errou, que surtou, enfim. Sempre, né, é uma culpa dividida. Então, não só com relação a isso, mas também no que diz respeito a ele, de uma forma ou de outra, ter
proporcionado essa possibilidade. Principalmente não só por ter esse objeto em casa, ou esses objetos, acredito que ele não tinha só um, em casa, quanto até mesmo de não dificultar o acesso, né, das pessoas. Até porque era a profissão dele, enfim. Mas até isso, sabe? Que eu vejo que é uma questão, se ele não se culpa por isso, no que diz respeito ao que ele vai precisar quitar espiritualmente, eu acho que sim, tá? E isso, assim como eu imaginava, é uma relação kármica completamente. E muitas vezes as pessoas só pioram, né? Porque, por exemplo, eles tinham um karma, um débito, enfim, coisas a se resolver, e só pioraram, entendem? Só criaram ainda mais problema pra eles no que diz respeito a isso, porque eu vejo eles voltando juntos, tá? Vejo eles ainda se reencontrando, talvez aí numa próxima vida. Claramente. Só espero que com o tempo, para ainda na possibilidade de ser assim nessa vida, com o tempo ele não arrume uma mocinha muito mais nova que ele. Tá? Só isso que eu aconselho. Que de repente, né, do jeito que as coisas estão hoje em dia. Mas vamos colocar aí, né, na melhor das hipóteses, numa outra vida deles, quando ele desencarnar, enfim, que ela estará esperando por ele. E grande chance, sim, deles levarem esse débito para uma outra vida. Porque, gente, além de tudo, eu vejo karma, vejo conexão espiritual, energética. Provavelmente foi algo programado, planejado por eles mesmos, tá? Não existe nenhum juiz lá em cima que fala, vocês vão fazer isso e isso, não. As pessoas definem isso e eles sabiam que isso era um dos caminhos de acordo com o próprio anseio, né, de cada um, própria personalidade. Sabiam que isso era um dos caminhos. Olha, a gente tem tantas coisas para resolver e a gente pode acabar não se dando tão bem, que isso pode acabar acontecendo. Então era uma das possibilidades, mas eles acreditaram que eles poderiam resolver e quitar, vamos dizer assim, né? Porém, muito mais da parte dele que tudo, tá? Acabou não dando certo. A consequência foi um ato dela. Consequência, né? O resultado foi ela que causou. Mas o processo, o que levou a isso, ele. Tá muito claro aqui, ó. Cartinha da torre. Do homem. Da foice, né? Provocando de uma forma ou de outra em uma situação, sabe? Ó. As cartinhas aqui negativas, muito mais a respeito dele, tá? Jéssica, tá dizendo que a culpa é dele? Não. Porém, ele poderia ter evitado essa situação, né? Querendo ou não, foi um erro dele também que causou isso. Erro em si, no que diz respeito à situação, principalmente dele ter traído a confiança dela, né? Provocado de uma forma ou de outra, tá? Mas, obviamente, que diz respeito ao resultado, como tudo aconteceu, muito algo realmente vindo dela. E é isso que eu vejo, é realmente eles levando ainda esse BO para uma outra vida, tá? Eles voltando junto, eles vão voltar junto ainda. Por isso que eu falo, gente, não deixe para uma próxima vida que você pode resolver agora, tá? Por isso que é muito melhor muitas vezes a gente se resolver, a gente conversar, até mesmo a gente se afastar. Se afastar também é um ato de amor. Quando é uma relação
de obsessor e obsediado, né? Uma relação em que ambos não se fazem bem. O melhor, muitas vezes, é cada um seguir o seu caminho para não dar um problema maior. Às vezes não é para ser. A gente pode ter uma conexão muito grande com uma pessoa nessa vida, mas às vezes não é para ser nessa vida, que é pra gente ficar junto. Se não está se fazendo bem, melhor se afastar do que dar em um problema maior. A regra tem que ser sempre essa. Real. E tem outra coisa também que eu acredito que eu acabei deixando passar. Deixa eu só ver se não tem mais nenhuma pergunta pra fazer. Outra coisa. Eu até mesmo cogitei a possibilidade de ser um relacionamento abusivo, tóxico. As pessoas, né, levantaram também a hipótese dele fazer mal a ela, por exemplo. Ah, será que não agredia? Será que não, sabe, não fazia nada contra ela? Que a mulher não vai agir assim do nada ou só por ciúme? A gente também não pode colocar tudo, né, tipo, é 8 ou 80. Não vejo isso. Nada me mostrou que era um relacionamento abusivo. Eu acho que era mais doentio da parte dela, por conta do ciúme e tudo. E, obviamente, a parcela de culpa dele por não passar essa segurança pra ela. Apesar de quando a pessoa é assim, não importa o que você faça, né? Mas, como eu falei, eu vejo que ele, de uma forma ou de outra, provocou, né? Muita coisa ele poderia ter evitado. Então, é algo pra ele refletir, não tô culpando. Tá. Relacionamento abusivo, realmente não vi possibilidade dele agredir ela nem nada. Porém, eu vi muita questão dela de repente ter colocado uma expectativa onde não cabia. Vi muito um cenário dela indo viver com ele, de repente idealizando algo completamente diferente. E muito mais provavelmente por conta do trabalho dele, ou por conta de alguma visibilidade que ele tinha, né? Assim como eu falei, que no que diz respeito a isso, de repente ele sofrer muito assédio, né? De mulheres, vamos dizer assim. E ela se incomodar com isso. Para uma pessoa que já tem ciúme, né? Que já é ciumenta, é um pouco mais complicado. Então eu vejo um cenário dela criando uma expectativa, de repente achando que ia viver com ele, ter uma vida perfeita, porém não sendo exatamente assim, pelo contrário, sendo completamente o oposto do que ela idealizou para ela. Não necessariamente que fosse abusivo, tóxico, só não foi da forma que ela desejava. Eu vejo muita ilusão no que diz respeito à realidade que ela criou na cabeça dela, a forma que ela achou que seria, e não sendo bem assim, ela se frustrando e as coisas virando uma bola de neve, sabe? Porque quando a pessoa não tá feliz, qualquer coisa é um motivo, né? E eu não sei se pra ela tinha muito a opção de não dar certo. Às vezes as pessoas colocam esse peso, sabe? Ai, eu tô aqui morando na cidade tal e eu vou pra uma outra cidade pra poder tentar uma nova vida, ou pra trabalho, enfim. E aí não dá certo. A pessoa, muitas vezes, ela prefere tirar a vida dela por orgulho, por não querer voltar e admitir que não deu. Entendem? Vejo muito esse sentimento nela. Então pode ter sido uma soma de vários fatores, tá? Tinha uma outra coisa que eu gostaria de ver também bem rapidinho, pra gente encerrar já. Se ainda vai surgir alguma coisa a respeito desse caso, apesar de eu acreditar que não. Mas como é estranho, né? Eu sempre trago casos aqui que na maioria das vezes eu trago e logo mais só surge uma notícia, alguma coisa nova a respeito dele. E esse caso também não foi muito diferente, porque eu senti aleatoriamente de falar dele aqui. Mas vamos lá, vamos ver se vai surgir alguma coisa nova a respeito desse caso.
Porque por mais que seja isso, apenas isso, coisas podem ser levantadas, né? Ou até mesmo tentativa da família de reabrir e tudo mais, enfim. Descobrir aí alguma ponta solta. Bom, eu acho que muito mais no que diz respeito a ele. Provavelmente ele fazendo alguma movimentação. Bom, é o que eu falei, eu não sei se ele já era famoso antes, ficou famoso depois desse caso. Tomou mais notoriedade. Que assim, também eu tô tentando entender o que eu tô vendo, sabe? Bom, eu não sei se ele tentando alguma coisa no que diz respeito a trabalho, política, será? Ou até mesmo um novo relacionamento. Coisa assim, eu vejo muito mais coisas surgindo no que diz respeito a ele. Talvez coisas podem acontecer na vida dele. Eu acho que alguma coisa vai acontecer na vida dele que vai ser negativo, tá? Pra ele. Que vai acontecer, que pode acabar trazendo esse caso à tona, né? Que voltem a falar disso e tudo mais. Ou algum erro que ele cometa, ou, enfim, coisas que aconteçam na vida dele, que pode ser que venha à tona de novo, mas não no que diz respeito ao caso em si. Eu acredito que tá realmente encerrado, e não só isso, por mais que ainda tenha alguma coisa no que diz respeito a ter uma conclusão diferente, eu acho bem difícil, tá? Que é isso. Mas eu acredito que muito mais coisas acontecendo e surgindo na vida dele que vai, de uma forma ou de outra, acabar trazendo à tona esse caso de novo, as pessoas falando novamente. Então é isso, espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado claro, que vocês tenham gostado do caso de hoje que eu trouxe pra vocês. Não se esqueça de deixar o comentário, o like e até a próxima.